meu nome é Joane Vailan, eu sou escritora e cineasta, sou convidada desta edição do Curta Vídeo para falar um pouco do meu trabalho com audiovisual e com escrita. Eu nasci em agosto de 89, 17 de agosto, sou uma leonina, bem leonina mesmo. E minha família é toda cinéfila, assim, eu falo que a família do meu pai, né, que é a família Miranda, a gente briga em muitas coisas, mas o que todo mundo concorda é que o cinema é maravilhoso. Sempre cresci rodeada de filmes, meu tio chegou a ter locadora há um tempo, vivi lá dentro e sempre achei também uma possibilidade de imaginar novos futuros, de escape, mas também de tipo uma reflexão, assim, né? Eu desde pequena me identificava muito, minha mãe brincava que eu via um filme tipo infantil, Em Busca do Vale Encantado, Toy Story da vida. Eu chorava e ficava avaliando, assim, o que os personagens falaram, assim, chorava com música, com o programa da Xuxa, sempre muito emocionada. E aí, desde novinha, eu queria trabalhar com cinema. Primeiro eu falava que eu queria ser atriz, e eu brincava com isso aqui, eu queria ser atriz e escritora. E todo mundo ficava assim, gente, o que tem a ver, né, uma coisa com a outra? E a gente vive hoje uma era na televisão onde quase todos os produtores de drama ou de dramédia, né, são roteiristas e atuam. Falava que era o que eu queria fazer. Fui crescendo e fui me aproximando muito da literatura. Meus primeiros trabalhos foram com literatura, quase sempre escrevendo sobre fantasia, sobre ficção científica, mas também sempre trazendo alguma coisa da periferia, que é o ambiente onde eu cresci e convivi também. E aí depois eu, na hora de escolher uma faculdade, não tinha cinema aqui ainda, então eu fui fazer rádio e TV. E ali eu descobri que eu gostava sim de atuação, mas talvez eu não queria ser sempre ali a pessoa atuando, eu queria ficar por trás pensando aquela atuação. E aí que vem hoje nos meus principais trabalhos serem de direção e de produção de elenco também. Eu acho interessante isso que o livro e os filmes eles vão por uma linha muito parecida, que é a linha do realismo fantástico e da fantasia. Meu primeiro livro publicado, ele solo, né, é O Mundo de Cá, que é um livro de contos de fantasia, 15 contos de fantasia, pela editora Pedregulho. E eram contos que eu já tinha, eu tenho muitos outros contos também sobre isso, que publico na internet, publico em coletâneas. E depois, na verdade, assim, o livro ele surge do projeto Boas de Prosa. Eu e a Isabela Mariano, que é uma grande amiga e uma escritora fantástica também, a gente queria se incentivar a escrever mais e a gente fez o blog Boas de Prosa. Então a gente escrevia semanalmente. E aí a editora Pedregulho fez o convite para nós duas publicarmos, ela um livro de poesia, eu um livro de prosa. E por causa desse trabalho, eu e a Isabela, a gente pensa que a gente queria ampliar essa atuação do coletivo e a gente começa a fazer um monte de oficinas voltadas para a escrita criativa. Até que a gente foi na nossa ideia principal, que gerou muita coisa pra gente, que foi o Elisas. E o projeto Elisas, né, em homenagem a Elisa Lucinda, foi um projeto de escrita para meninas, voltada principalmente para meninas negras e periféricas. E o nosso start foi perceber o quanto que a gente gostava de contar histórias, o quanto a gente gostava de falar, mas o quanto duas coisas atrapalhavam muito as mulheres nesse caminho, né? Uma delas era a fala, né? Quando tem uma sala cheia de pessoas, os homens interromperem muito as mulheres na fala. Eu era professora, eu via isso todo dia. E a segunda coisa era o cuidado. As meninas sempre tinham que sair do que elas estavam estudando ou trabalhando para cuidar de alguém. Cuidar de um filho, cuidar de uma mãe, cuidar de um irmão. E isso raramente acontecia com os meninos. Assim, tipo, eu tenho que sair mais cedo para cuidar do meu irmãozinho. Não acontecia muito isso. Então a gente fez esse projeto que a gente dava bolsa para elas e para elas poderem ter aquele dia livre para estar com a gente. E a gente dava um local onde elas poderiam falar sem serem interrompidas. E aí lançamos 2 livros que tem contos das alunas, o Elas em Órbita e o Algodão Doce. E depois eu criei um livro, Uma Palavrinha, que aí a Isabela Mariano vem colaborar com esse livro também, e minha irmã Aline também, que também faz parte do coletivo Boas de Prosa, onde a gente mostra como a gente chegou em alguns poemas e convida a pessoa a escrever o delas, que é o segundo livro, né, que é Uma Palavrinha. Olha, eu acho que desde o início já teve entrelaçado, mas a única diferença entre fazer um livro e fazer um filme é que um livro eu gasto menos dinheiro. Basicamente, eu tenho ali a ideia e eu, como escritora, eu posso lançar um e-book, sabe? Agora, eu, como diretora,
eu preciso remunerar toda uma equipe para estar comigo, mesmo que o meu trabalho não for remunerado, todas as outras pessoas que vão estar ali, elas têm que receber. Então, eu me orgulho de falar isso. O único trabalho que eu fiz até hoje, que eu não paguei as pessoas para estarem comigo, foi o meu TCC, que eu adaptei um conto, né, pra você ver, né, sempre tem interligado. A tese é a adaptação da literatura para o audiovisual e é o conto O Espelho, de Machado de Assis. E depois daí, todas as vezes eu tento enquadrar em algum edital de audiovisual, patrocínio privado, alguma forma para remunerar. Mas eu vou te dizer que todas as minhas ideias, quando eu já penso audiovisual junto. Tipo, mesmo que não seja exatamente aquele conto, exatamente aquela poesia, mas eu falo, nossa, isso em imagem eu traduziria dessa forma aqui. Fiz muito documentário, websérie, videoclipe, videoarte, para depois também aprovar um edital como diretora, que foi o Deus é Menina, que é o meu primeiro curta com patrocínio, né? O primeiro curta com dinheiro, que agora está rodando festivais, né? Ele foi um curta que teve muitos desafios, porque eu aprovei no ano da pandemia, então só consegui gravar bem depois, foi toda aquela história. Mas é muito especial para mim porque o Deus é Menina nasce de um livro que eu estou escrevendo ainda, mas quando eu estava escrevendo esse livro, eu tive a ideia de fazer um outro livro de contos que se passasse no mesmo universo. E esse livro de contos se chama Deus é Menina e a Sua Fantástica Ilha, que vai ser publicado também esse ano. E ele mostra essa deusa, né, que é a história do curta Deus é Menina. É uma deusa criança escolhida pelo tempo e a filha dele, Destempo, que são os criadores daquele universo, para ela ser a nova deusa. E aí no livro, cada conto ela encontra uma criatura fantástica, né? Um curupira, uma bruxa, uma árvore falante, que vão ensinando coisas para essa criança. E aí quando eu falei, cara, eu quero fazer um curta, que curta seria esse? Foi o que eu pensei, o início desse meu universo que eu tô criando. Aí eu peguei o primeiro conto, que é o Deus é Menina, e fiz o curta, né? Interligando aí tudo, um multiverso aqui da Joane, para poder falar de tudo um pouco no mesmo lugar. Os primeiros trabalhos que eu fiz com audiovisual, eles foram junto com o Assédio Coletivo, que era um coletivo cultural, né, no início da década de 2000, que a gente tinha a Casa Libre, e ali era um coletivo que era eu, Amanda Bramonschenk, o Daniel Morello, o Guilherme, que hoje trabalha na Galpão, Isabela Bimbato. E aí a gente começou a fazer festivais de música e a gente tinha ideia de fazer vídeos sobre isso. Então a gente fez uma websérie chamada Fagulha, que tinham ali vários coletivos de Vitória, coletivo Literatura Marginalis, o FEME, que era grafite feminino, e o projeto Boca a Boca. Eu estava numa época nesse coletivo e fazendo meu TCC. Então a primeira coisa que eu fiz foram vídeos para Instagram e essas coisas pro Assédio Coletivo. Fiz meu TCC, que é essa ficção, baseado no conto de Machado de Assis, e depois a gente fez a websérie Fagulha. Na websérie Fagulha, eu estava responsável por editar um e dirigir um, que era o FEME, o episódio sobre o FEME. Só que eu fui me envolvendo muito com todos aqueles coletivos e eu encontrei no projeto Boca a Boca algo que eu achei assim, cara, isso é maravilhoso, independente se acabe ou não, tem que ficar registrado. E aí eu comecei a frequentar o projeto Boca a Boca, fazendo ali fotos e vídeos, ajudando a organizar. Ele foi o primeiro coletivo de batalha de rima do Espírito Santo e foi um coletivo onde nasceram grandes MCs que hoje em dia, né, estão muito famosos, né, que meio que fizeram a cena de hip hop do Espírito Santo, que sempre foi riquíssima, jogou o brilho que ela precisava ter. Aí depois daí eu fiz videoclipes, eu fiz o videoclipe Cenários para o grupo Melanina MCs. Me fale sobre como se fosse. Me fale sobre como se fosse. E fiz o videoclipe 25K, que eram com MCs do projeto Boca a Boca. Vários querem ser um MC, sem saber do risco que se corre. Na letra captando sentimento, correndo quanto tempo senão o seu sonho morre. Vários querem ser um MC, sem saber do risco que se corre. Na letra captando sentimento, correndo quanto tempo senão o seu sonho morre. Lá naquele momento, eu e o João Oliveira, que é um grande parceiro de trabalho, ele também embarcou muito nessa do universo hip hop.
a gente começou a pensar em projetos que a gente queria fazer sobre o hip hop. E aí que surge em paralelo duas ideias. Uma delas foi o canal Vai Vendo, que a princípio era um canal para falar da cena hip hop e da cena periférica no geral, capixaba. E depois foi se desdobrando para muitos outros temas, mas sempre da mesma forma, que é uma visão crítica sobre a arte e cultura produzida. Às vezes do Espírito Santo, às vezes é uma arte nacional, internacional, mainstream, mas sempre trazendo uma reflexão sobre isso. E é um canal que ele durou 4 anos, né, de vídeos sendo postados. E o outro projeto foi o documentário 90 Rounds, que foi um documentário sobre o MC 90. Ele foi o primeiro MC aqui do estado a sair realmente batalhando em vários estados para poder fazer um nome. E muitos fizeram o mesmo caminho e também conseguiram abrir muitas portas. 90, por causa do projeto Boca a Boca, já tinha se tornado um amigo pessoal meu. E aí o João resolveu também embarcar nessa. Então a gente fez o canal, começou o canal juntos. E a gente fez o documentário, a gente dirigiu em parceria. E esses dois eram tão interligados que no canal, a nossa primeira entrevista do canal foi com o MC 90. Foi o nosso primeiro vídeo. E depois eu continuei também, né, até chegar aos últimos vídeos lançados, que eles foram pela Lei Aldir Blanc na pandemia, que foi também uma oportunidade riquíssima para mim de pegar temas de cultura pop que eu estudava para escrever meus livros, para escrever os roteiros e até mesmo o documentário, né, do 90 e destrinchar nessas relações assim de cultura pop que eu queria fazer. Bom, o vídeo que eu indico pra gente ver do canal Vai Vendo é o vídeo que fala sobre ler mulheres negras, que ele traz ali uma síntese, né, dessa mistura da minha carreira com o audiovisual e com a literatura e dá dicas de várias escritoras negras maravilhosas pra gente ampliar os nossos conhecimentos e, né, os leitores que a gente acompanha. Vem cá, quantas mulheres negras você já leu? Aliás, quantas mulheres negras você sabe que escreve? Você sabia que elas sempre estiveram por aí e essa informação só não chega pra você? Vem comigo que eu vou falar um pouco sobre essas mulheres e por que você deve ler. Fala povo, eu sou Joane Velan, sua contadora de histórias oficial e hoje eu vou falar um pouco sobre literatura e mulheres negras. Mas antes eu gostaria de lembrar que esse vídeo faz parte da série A Cultura Periférica é Pop, que foi aprovada na Lei Aldir Blanc através do Fundo de Cultura do Espírito Santo. Tá, eu vou começar trazendo uma informação inusitada, mas que tem tudo a ver com o que eu quero falar aqui. Essa é a lista dos livros que caíram no vestibular em 2008, o ano em que euzinha prestei essa linda prova. Eu quero dizer que eu realmente li todos esses livros. Literatura era uma das únicas matérias que eu realmente me esforçava para estudar e eu gostei da maioria, sim, realmente. Mas é interessante observar que nessa lista, todos, com exceção do meu muso magnânimo Machado de Assis, são homens brancos. E eu queria muito poder dizer que as coisas mudaram de lá pra cá, mas essa é a lista dos livros pedidos esse ano pro Enem, como livros, digamos que assim, obrigatórios. Observa bem esses nomes. Faz alguns anos já que a Clarice Lispector figura aí nessa lista de obrigatórios para o vestibular, quase sempre como a única mulher. E isso é problemático porque, apesar da genialidade da Clarice Lispector, que é incontestável, ela é, digamos assim, racista. E ela tinha falas muito problemáticas, principalmente com relação às empregadas domésticas, em um tempo onde a desigualdade social e o racismo já eram debatidos pelos acadêmicos brasileiros e ela era uma. E eu não tô dizendo que o livro dela é ruim. A Hora da Estrela, que é o livro que quase sempre cai, é um livro que eu adoro. E eu também não tô dizendo que você não deve ler Graciliano Ramos, nem Fernando Pessoa. O Ariano Suassuna, que recentemente também tá aí nessa lista, é um cara que eu amo e uma das minhas principais pesquisas na área de literatura tem muito a ver com tudo que ele fazia. Mas o foco não é esse. O que eu quero falar nesse vídeo é sobre visão de mundo, igualdades e oportunidades. É certo que a literatura é algo visto como elitista, e por muito tempo foi. A maioria das pessoas acreditava que não poderiam publicar livros. E algumas pessoas ainda acham isso hoje. Se você acha isso, eu tenho um vídeo aqui falando como publicar um livro e vendo que você pode. Mas enfim, antigamente isso era pior ainda. Achava que só quem era escritor eram pessoas iluminadas. E com iluminados, geralmente as pessoas querem dizer herdeiros. Quase sempre quando alguém foi iluminado, é sortudo, um bom vivant, sabe como aproveitar a vida, essa pessoa na verdade é herdeiro. Ela tem muito dinheiro por trás dela, muitos contatos, o que facilita toda a vida dela de uma forma magnífica. Inclusive, o primeiro livro publicado no Brasil foi Marília de Dirceu, em 1808, pelo português Tomás Antônio Gonzaga. Ele era, obviamente, herdeiro e rico, e o livro é meio que sobre isso, para dizer a verdade.
Bom, é a história de um camarada que ele se apaixona por uma mulher quase 20 anos mais nova do que ele, e entre outras coisas ali, ele fica dizendo que não é nenhum vaqueiro, grosseiro, queimado de sol, que se ela vier a se casar com ele, ela terá só coisas boas, lãs caras, comidas, viu bem, Marília? Vê se aceita aí essa proposta. Então dá pra ver exatamente pra quem ele tava fazendo essa literatura e quem era essa gentalha que ele não queria se misturar, não é mesmo? O detalhe é que pra publicar nessa época, tudo tinha que passar pelo crivo do imperador. Não poderia ter nada que ofendesse a coroa. Isso é algo muito antigo e muito popular que você deve conhecer pelo nome de censura. E é claro que era muito difícil para quem não era um dos seguidores do imperador publicar qualquer coisa. Agora, o curioso é que o primeiro livro publicado por uma mulher no Brasil foi uma mulher negra, Marília Firmina dos Reis, que era filho de pai negro e mãe branca e que cresceu num ambiente completamente segregado, e ela observou ali a desigualdade com os próprios olhos, inclusive o racismo que ela mesma sofria. O romance de estreia de Maria é Úrsula, que é um romance abolicionista. E além de publicar outras histórias, ela também fundou a primeira escola mista e gratuita do Brasil. E é claro que a escola teve que ser fechada porque a galera não estava preparada para essa conversa. Agora, sabe o que é mais louco? Esse livro, Úrsula, ele foi publicado antes de Navio Negreiro, Escravizaura e tantos outros livros que se diziam abolicionistas e a favor da causa, mas que foram escritos por homens brancos e que recebiam muito mais atenção, divulgação e notoriedade. Eu, por exemplo, nunca tive que estudar Maria Firmina dos Reis na escola e tive que estudar outros meio chatos que romantizavam a pobreza e que não sabiam o real significado da vida que os negros levavam no Brasil. E eu trouxe esses dados aqui para falar justamente disso. Por que a gente não lê essas pessoas? Por que a gente não tem acesso a esse tipo de literatura? E por que diabos eu tive que ler o Curtiço? Além de ter um protagonista e centralizador da história europeu, o livro O Curtiço tem uma visão, no mínimo, deturpada dos negros. Entre a animalização da personagem Bertoleza, que tem sua sanidade e inteligência constantemente contestadas, e a erotização e objetificação da Rita Baiana, que parece que tá ali só pra atiçar e conquistar os homens de bem que não aguentam ver uma negra tão linda, tem também todo esse estereótipo e falta de sensibilidade do autor. Em contrapartida, ninguém nunca mandou eu ler Quarto de Despejo. Gente, eu não só fiz cursinho depois do ensino médio, como eu fiz 2 cursos de português e literatura porque eu amava muito. E essa literatura nunca me foi apresentada. Eu fui conhecer através da revista Aventuras da História, que eu também assinava. Esse livro, que foi escrito pela Carolina Maria de Jesus, transporta a gente direto para o cotidiano da autora e conta ali o relato da sua vida na periferia. Quem quiser saber mais sobre esse livro aprofundadamente e sobre a autora, eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre isso, inclusive aí contestando se ela foi a primeira rapper do Brasil. E tá aqui na descrição para quem se interessar. Mas o livro ele é escrito em forma de diário e ali ela relata, entre um trabalho e outro, entre um cuidado com o filho e um cuidado com a casa, sentimentos que ela tem, sonhos com uma vida melhor, planos que ela faz e algumas reflexões sobre a vida ali na periferia. Esse livro foi traduzido para 13 idiomas e na época foi comentado por vários autores brasileiros conceituados, como Raquel de Queiroz e Manuel Bandeira. Mas na época e ainda hoje tinha muita gente que torcia o nariz para ele e até inclusive contestavam a veracidade dele, como se tivesse outra pessoa escrito o livro e dito que era ela para poder vender mais. Mas apesar de todo o rebuliço positivo e negativo, aqui no Brasil ele não alcançou tanto o grande público na época e também posteriormente. A autora vem sendo resgatada nos últimos 10 anos e eu tenho achado maravilhoso. Em 2017, um professor universitário branco, que não vale aqui meu ibope, criticou Quarto de Despejo e meio que desdenhou do livro, dizendo que não poderia ser considerado literatura, e sim relatos, meros relatos. E de fato tem algumas partes do livro que parecem relatos. Aqui tá o livro, essa edição é linda inclusive, e o primeiro parágrafo da primeira página do livro é muito interessante. Vou ler aqui um pedaço. 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Veronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. É um
fato sim, mas será que é tão difícil assim perceber a poesia contida nesse parágrafo? E por que é tão fácil perceber esse tipo de poesia na literatura de Hemingway, Bukowski, Saramago e outros tantos que, assim como Carolina, ficcionam a própria vida e dão relatos cotidianos? Bom, mas na hora do ocorrido, a escritora negra e cariaciquense maravilhosa Elisa Lucinda, que essa sim vale minha citação, já tratou de defender a Carolina Maria de Jesus, citando aí uma parte dos seus livros, que foi: diga ao povo brasileiro que queria ser escritora, mas não tinha dinheiro para comprar um editor. Sentiu? O interessante desse fato é que um dos argumentos do professor é que se a gente fosse considerar a Carolina Maria de Jesus escritora, qualquer um podia se dizer escritor. Mas que loucura, não? Qualquer um que escreve uma coisa, comunica e provoca reflexão, entretenimento ou aprendizado pode ser considerado um escritor? Eu acho que sim, menino. Eu acho que é bem por aí mesmo. Em um dos trechos do livro, a Carolina fala uma coisa interessante. Ela diz: eu acho que se esse diário for publicado, vai ofender muita gente. E ali na hora ela estava se referindo às pessoas ali da comunidade que poderiam não gostar dela, desse jeitão dela, ou que não queriam que a sua vida fosse exposta. Mas a verdade é que incomodou muito, muito mais pessoas que não querem que a miséria e o racismo seja exposto da forma como foi. Os livros que muitos de nós tivemos que estudar e que são sempre considerados como os melhores da literatura brasileira foram escritos numa época onde cientistas queriam provar que existiam raças superiores umas às outras. E ainda por cima, quem fosse mestiço era pior ainda. Eles diziam, dentre outras coisas, que os mestiços tinham debilidade mental, genética e moral. Coitada de mim das minhas 34 misturas. Pois bem, então qual é o sentido de mostrar para jovens mentes pensantes, negros, mestiços e índios vistos como incapazes, preguiçosos e acomodados? Vamos lá. Recentemente aconteceu um fato que eu acho que tem muita ligação com isso. Rolou aí um documento da Receita Federal onde eles consideram tributar os livros porque, segundo eles, as famílias ricas leem, os pobres não leem, então tributar os livros não iria afetar a vida das famílias mais humildes. Primeiro vale dizer que isso é mentira. Segundo pesquisa da Folha de São Paulo, 46% de pessoas com famílias de até um salário mínimo são leitores. E quando vai para famílias com 2 salários mínimos, já sobe para 51. Então, né, quer dizer. E não sei se é bem isso também, porque as famílias pobres também não têm aí contas bancárias com mais de 8 dígitos e propriedades milionárias, e nem por isso rolou a taxação das grandes fortunas. Então, o rolê não é bem o recolhimento dos impostos, né? Então, olha só esse ciclo que curioso. Os livros que são mais vendidos, recomendados e figuram essas listas são escritos por pessoas ricas e brancas. Todos deveriam ler esses livros, mas eles não chegam a parte da população porque, dentre outros motivos, são muito caros. E além disso, a linguagem contida nos livros nem sempre é de fácil acesso, porque não é essa linguagem coloquial do dia a dia e só se você frequentou boas escolas e teve tempo de aprender é que você vai entender a mensagem ali por completo. As pessoas de baixa renda poderiam até entender caso elas conseguissem comprar os livros, mas elas não conseguem, porque é caro. Nessa edição aqui de Poncia Vicêncio, a autora Conceição Evaristo, que é uma das minhas escritoras favoritas, ela fala que o ato de escrever e publicar é político para várias mulheres, mas que é ainda mais importante para outras, porque o ato não perpassa só por camadas de gênero, mas também por camadas sociais e raciais. Esse livro, que é o primeiro da autora mineira, conta a história de Poncia, uma jovem que sai da sua cidadezinha no interior, pega um trem e vai para a cidade grande em busca de melhores oportunidades. E essa não é a história de Conceição Evaristo, embora muitas pessoas achem que é, mas é tudo fruto de observação, pesquisa e empatia. Mas se esse livro fosse escrito há 50 anos atrás, o que impediria de intelectuais e professores universitários dizer que se tratava de apenas relatos? Será que eles conseguiriam perceber que é imaginação? Será que eles conseguem acreditar que mulheres negras podem ter essa capacidade de reflexão e abstração? Assim como para minorias é importante e é político escrever, também é importante ler o que essas pessoas produzem. Principalmente se você tem a capacidade de influenciar outras pessoas, principalmente se você pode escolher o que você vai ler. Então, buscar ler uma literatura mais plural e inclusiva é fundamental para entender esse mundo por vários pontos de vista e, por consequência, melhor. Eu vou deixar aqui na descrição algumas dicas de livros escritos por mulheres negras, e essa é a minha dica também: leia Mulheres Negras. E se você não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de deixar aquele joinha que me ajuda muito. Valeu, falou!
Gente, espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouco aí sobre a minha carreira no audiovisual e na literatura, mas ainda tem alguns outros trabalhos que a gente quer comentar. Então, eu acho que por último, assim, que vale a pena destacar, que foi muito o meu trabalho nos últimos 3 anos, que é de produção de elenco, né? Eu já era produtora de set, mas eu tinha essa inquietação por ter feito também teatro na Fafi, que eu queria estar mais junto com os atores. E também como diretora achava legal ter mais esse contato. E aí quando eu fiz o Inabitáveis, né, do Bardot, que foi um filme sensacional, rodou muitos festivais, eu fui produtora de set. Fiquei pensando que eu queria ser produtora de elenco. E eu fiz isso no meu próprio filme, no Deus é Menina, eu fui produção de elenco. E fui convidada pelo Vitor Grais e pela Úrsula, que na época estavam trabalhando com o Primeiros Soldados, para ser produção de figuração. Porque eles já tinham um elenco principal, mas eles tinham quase 300 figurantes para poder selecionar, até a Márcia querida foi uma delas que estava lá, e aí eu gostei muito, e aí a partir daí eu trabalhei bastante com a Ventania, fiz o Último Rock e o Adeus Verão, que foi o longa, né, que eles gravaram agora, fiz também para a Úrsula no Olha o Passarinho e a série também, a produção de elenco, e para a Gabi Stein, no filme De Onde Nasce o Sol. Estamos aí na produção de elenco, né, querendo trabalhar cada vez mais com isso. Eu acho que agora, por último, eu quero chamar para vocês verem um trailer do meu filme, Deus é Menina, que está rodando festivais nesse momento. Espero que vocês gostem e que acompanhem a trajetória do filme nas redes sociais. Obrigada. Você já teve um sonho que era muito, muito real? O Tempo sonhou com um mundo onde ele e sua filha, Destempo, fizessem as regras. Minha mãe sonhou com um lugar onde eu pudesse nascer livre. Eu tenho sonhado bastante também. Toda a história tem um monte de lado. Quando a gente junta, muda tudo. Eu ouvi todas as histórias e ainda não sei a verdade. Mas talvez eu já escolhi a minha. Perspectivas para esse ano agora é rodar bastante, né, com o filme Deus é Menina e também com o livro Deus é Menina e Sua Fantástica Ilha. E vou gravar agora também outro curta que se passa no mesmo universo, chamado Hora Dourada, e pretendendo trabalhar também em escrita de um futuro projeto esse ano. Queria também falar sobre o dia de hoje, né, que é o Dia da Mulher, e dizer que esse vídeo que eu indiquei tem tudo a ver. E toda a minha produção também tenta trazer um pouco dessa perspectiva feminina. Conselho que fica aí para as pessoas é que mulheres também produzem, também escrevem, também dirigem. Leiam, assistam e ouçam mulheres à sua volta, que é sempre importante. E agradeço bastante a TVE pelo convite, principalmente a Márcia também, que está sempre junto aí acompanhando. E as outras pessoas que também acompanham o trabalho e que estão assistindo esse vídeo agora. E, gente, quem quiser acompanhar mais meu trabalho nas redes sociais, é @JoaneVailan, tanto no Instagram quanto no Twitter, no Medium. E também eu tenho um Instagram de trabalho que é @adeusadotempo, para quem quiser acompanhar especificamente as coisas sobre o Deus é Menina. Obrigado mais uma vez.